Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de evolução, mas não é aquilo que o Roberto e a Mislane acham que é, né? Eu vou trazer parte da literatura de conhecimento de seitas, religiões, sábios, inicialmente, para que a gente possa entender o que é evolução, né? Da onde que surgiu isso? Como ela chegou aqui, por exemplo, no Brasil? Como é que nós ficamos entendendo que temos que evoluir a alma, né? Vou trazer uma literatura para explicar e depois o nosso sentimento a respeito disso. Antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Roberto Gambeiro e junto com a Miss Lani, nós formamos o Espaço IEM, que é uma escola de saberes. No Espaço IEM, então, nós tratamos somente de informação de autoconhecimento. Informação que você vai levar consigo. Vou começar, então, falando um pouquinho do que é karma, as leis do universo, as leis que incentivam a nossa crença, né, no karma, no dharma, na roda de samsara. Primeiro eu vou trazer, então, aqui um conceito não só de pesquisa, né, como de vivência. Eu não sei se vocês sabem, mas eu e Mislane chegamos da Índia mês passado, onde nós tivemos lá uma jornada muito interessante de estudo. E o primeiro ponto que eu trago aqui é justamente o hinduísmo, né? O hinduísmo, então, ele é a religião da Índia. Olha só, para que você entenda de uma forma cognitiva o processo de evolução, eu vou contar uma história aqui para você. Imagina que no processo de criação, você foi criada, tá? Essa estrelinha aqui, amarela, em cima é você. Em um determinado momento, lá no plano espiritual, você foi criada. Esse é o processo de criação, onde, através da orientação do Criador, você foi formada. E aí, você se afastou do Criador, né? E foi chegando, até o momento que você sai do plano espiritual e veio para o plano terrestre, ou plano corporal. De certo, o momento que você se afastou do teu processo de criação, né, foi a tua criação em alma, né, em espírito, até você chegar aqui na Terra, um ser humano falante, você passou por muitos estágios de sabedoria. Então, o que nós podemos afirmar até aqui? Bom, eu fui criada, né, em alma e em espírito, tive um processo de sabedoria, mas isso me levou a me afastar do Criador, né? Nós estamos muito distante da consciência do todo. E eu sei que dentro desse processo eu estou preparada para viver na Terra uma experiência. Ou seja, você viveu várias experiências no plano superior até chegar à consciência humana, por exemplo. Você fala, você tem sentimentos, emoções, você teve todo esse desenvolvimento antes de chegar aqui e encarnar no planeta Terra. Só que você se afastou da consciência do Criador, né? Hoje, nós não sabemos o que o Criador pensa, por exemplo, né? Sabemos que ele nos criou. Esse processo é chamado de queda ou inclinação pelas escolas herméticas, esse momento de separação da consciência do Criador. Então, você cai aqui na Terra, né? No plano terrestre, e tem que passar por alguns momentos de experiência, que é essa curva aqui de baixo, até você subir de novo para o plano superior, né? Essa é a nossa crença, é o que nós sabemos até agora. Quando você vem, então, para o plano terrestre, você tem que aprender uma série de coisas, né? Dentre as quais trabalhar com relacionamentos, ancestralidade, emoções, sentimentos, você vai passando por uma série de aprendizados. Até que você chega num ponto que fala assim, caramba, eu preciso me voltar um pouco mais para a espiritualidade, porque, na realidade, eu quero sair desse projeto Terra melhor do que eu entrei. Eu quero ter as minhas conexões espirituais. Então, quando você chega com essa consciência que você não quer viver simplesmente por viver aqui no planeta Terra, que você quer realmente conhecer o teu plano espiritual, isso significa que você está no momento mais distante do processo de criação e quer fazer
a volta para retornar. Então, entenda que aqui no planeta Terra, você passa por uma meia-lua, aonde essa meia-lua você vai desenvolvendo o teu lado material, financeiro, relacionamento, estudantil, profissional, até que chega num ponto que você fala assim, puxa vida, eu quero me desenvolver espiritualmente. Quando você pensa no teu desenvolvimento espiritual, você está no ponto mais distante do Criador, porque você quer voltar para o plano superior. Essa estrelinha, então, amarela aqui de baixo, é o ponto da tua iniciação do conhecimento da espiritualidade, porque até então você só desenvolveu o material, tá? Embora você vá na igreja, você está desenvolvendo só o material. Embora você dê esmola, dê dinheiro, ajude pessoas, só está desenvolvendo o material. Você não está desenvolvendo a alma, o crescimento espiritual, dando dinheiro para os outros, nem indo na igreja, né? O desenvolvimento espiritual é muito diferente do que isso que a gente faz aqui na Terra, que é para o desenvolvimento material. Quando você começa, então, a ter esse chamado dentro do processo de evolução, aqui começa a tua evolução espiritual. E ela vai até o teu momento da ascensão. Ascensão é o termo usado nas escolas de sabedoria para uma ida sem retorno. Ou seja, você fez toda a tua vida de desenvolvimento aqui no planeta Terra e daí você sobe e não precisa descer mais para aprender. Só que para você subir e não voltar mais, você tem que vir várias vezes aqui na Terra, né? É o que a gente vai ver, é o tema da aula de hoje, que eu vou falar um pouquinho de Dharma, Karma e a roda de Sansara. Essa roda aqui no centro desse desenho que eu fiz, que eu bolei para estar explicando essa aula aqui, ó, é a roda de Sansara, onde você encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. E você sempre volta para a Terra no mesmo ponto de sabedoria que você tinha na última vida. Se na última vida o teu forte era trabalhar com artesanato, você volta nessa vida trabalhando com artesanato. Se o teu problema era relacionamento, você volta com um problema de relacionamento. Né? Você sobe, estuda lá no plano superior, mas quando você desce, você starta com a mesma consciência que você tinha na outra vida. Por isso, há muita sabedoria quando falam de crenças limitantes, né? Você está repetindo o padrão da outra vida. Você perdeu uma encarnação, porque você sobe e desce dentro da mesma consciência. E é esse trechinho aqui que nós vamos estar falando hoje. É o processo de encarnar e desencarnar, os merecimentos e os karmas que você vem passar nessa vida, para que você, então, passe pelo teu processo de evolução mais assertivo, né? O nosso lema é aqui é sempre assim, não perca essa encarnação, senão você vai ter que voltar em outra e viver tudo de novo até aprender. Enfim, e o último passo aqui, então você vai para o plano superior e aí você começa a viver outras sabedorias, porque você já passou por essa experiência e esse momento é chamado correção. Então, no mundo hermético é chamado de inclinação ou queda, a separação da nossa consciência com a consciência do Criador. Iniciação é o ponto da tua evolução espiritual. Ascensão é quando você não precisa mais retornar para o plano inferior, que é o planeta Terra. E correção é quando você volta a encontrar com a memória do Criador, talvez com a mônada. E se você não sabe o que é mônada, eu explico no final. Começando a aula de hoje, hein? O esquenta aqui foi interessantíssimo. Olha só. Vamos começar pelo hinduísmo. Nós estivemos na Índia aqui, eu e Mislane, passamos 3 semanas lá. Vivemos dentro do hinduísmo. E o primeiro conceito do hinduísmo é que karma... o que é karma, né? O hinduísmo fala assim, karma é um conceito, então, que ele surge do hinduísmo, que explica o resultado de ações do passado, a qual cria um sistema de reação por todas as vidas reencarnadas de uma alma, tá? Então, eu expliquei para você, você teve um problema numa vida passada, fica com aquele problema até a próxima encarnação, e quando você vem, por exemplo, para essa vida, você traz no teu corpo energético aquela situação para resolver. Um problema que você tem que resolver de outra vida é chamado de karma, tá? Karma não é coisa ruim, hein? Bom, esta casualidade, então, ela se explica pelas suas ações, palavras e pensamentos. Quando eu converso com uma pessoa, né, através das ações, palavras e pensamentos, ou quando eu faço uma mesa de resgate de fractais da alma, né, pelo jeito dela,
Se eu vejo, por exemplo, que ela tem um problema de ancestralidade materna, eu já sei que isso é algo que ela traz de uma outra vida para corrigir. Se ela tem uma crença limitante de prosperidade, eu já sei que é uma crença que ela traz de outras vidas. Então, pelas ações, palavras e pensamentos, é possível saber se isso vem de outra vida para ser corrigido nessa. Quando um ciclo de renascimento chega ao fim, mostrei no slide anterior, que é chamado de ascensão, essa pessoa alcança o moksha, que é a liberação da roda de samsara, ela não precisa encarnar mais. Então, isso não é o Roberto que está falando, tá certo? É o hinduísmo. O hinduísmo foi a religião que trouxe o conceito de karma e de roda de samsara. Trouxe essa informação técnica para que a gente possa entrar num assunto um pouquinho mais dinâmico aqui. Muito bem. Roda de samsara, né? Saindo um pouquinho do hinduísmo, eu vou falar do budismo, para que você entenda que várias religiões entendem esse conceito. E na Índia nós vimos que o budismo nasce na Índia, né? O primeiro Buda, que foi o Siddhartha Gautama, ele era indiano. Então, o budismo ele nasce do hinduísmo. Então, para o budismo, samsara é a roda da vida, na qual todos os seres estão sujeitos ao movimento do nascimento e morte. Tanto no plano superior quanto no plano inferior, nascimento e morte é uma continuação da vida. No budismo, a roda de samsara, ela simboliza reinos de existência com suas dores e prazeres. Porque dentro da roda de samsara, a gente vai ver daqui a pouquinho, você pode ter o dharma também, né? Você pode trazer o karma e o dharma de uma outra vida. Então, pensa o seguinte, uma frase que a Mislane sempre fala, será que tudo que você está fazendo nessa vida não para de estudar, não para de praticar? Porque isso pode te levar ao dharma da vida seguinte. Essa vida está difícil? Não para de tentar. Quem sabe na outra vida você vem com dharma, mas assim, um monte de dharma, como eu tenho, por exemplo. Então, nós estamos presos no movimento da roda de samsara até conseguir atingir um grau de evolução que nós não conhecemos, que é o equilíbrio, inicialmente, de emoções e sentimentos. Olha só, o nosso projeto aqui na Terra, dentre aquilo que a gente tem que aprender, que é o que chamamos de evolução, é passar por experiências de relacionamentos que têm emoções e sentimentos. No plano superior, no plano astral, as almas, elas não sabem o que é emoção e sentimento. Isso é uma experiência da Terra. Então, entenda que o teu processo de evolução na Terra, ele passa por algumas experiências, dentre as quais é viver sentimentos e emoções dentro dos relacionamentos. Ó, já estou dando aí um spoiler do que é o processo de evolução, hein? Bom, como é que isso chega aqui na América, no Ocidente, né? Porque eu estou falando para você de hinduísmo e budismo. Eu estou falando, então, de conceitos asiáticos. Helena Blavatsky, ela é uma polonesa, se não me falha a memória, que morou muito tempo na Rússia, casou com um russo, e ela foi estudar no Tibete. Ela estudou budismo e hinduísmo. E por volta aí de 1870, 1880, ela vai para os Estados Unidos. A Blavatsky, na teosofia, ela traz o conceito de conversar com o plano superior. Ela era uma médium. E junto com a mediunidade dela, ela traz o conceito, então, do karma, do dharma e da roda de samsara antes de 1900, nos Estados Unidos. Então, isso sai da Ásia e chega aqui na América, perto aí de 1900, pela Blavatsky, muito conhecida dentro da teosofia. Teosofia, então, não é uma religião, tá? É uma ciência também que estuda todos esse lado místico. Bom, ainda então, falando da teosofia, ela começa a explicar aqui nas Américas que karma é uma lei de causa e efeito, ação e reação, na qual é compensado, né, uma ação por uma reação. Então, ela fala o seguinte, que o karma ele não pune e nem recompensa. Ele é simplesmente uma lei que guia de modo infalível
os efeitos das suas causas, né? Você planta limão, você colhe limão. Você deixa louça na pia à noite, no dia seguinte você vai ter louça suja. Então, tudo que você faz hoje, você colhe amanhã. Tudo que você fez em outra vida, você traz para essa vida. Então, para a teosofia, karma é uma lei de ação e reação, de causa e efeito. Dentro da lei do karma, então, nós temos que entender que tudo que eu faço para essa vida, ele vai estar comigo no meu corpo energético para outra vida também. Então, não deixa de tentar evoluir nessa vida, porque senão tudo aquilo que você tinha que harmonizar vai virando um crediário, e eu chamo de karma cred, né? Então, imagina que na vida 1 você tinha uma coisa para harmonizar e levou para a vida 2. Na vida 2 você ganhou 2 problemas e levou para a vida 3, né? E aí chega aqui na 10ª, não sei, 30ª vida, você tem 50 coisas para harmonizar, né? Vai virando um crediário de karma. Então você precisa entender que é nessa vida que você tem que resolver tudo para voltar numa próxima vida com Dharma. Bom, agora eu vou trazer de uma parte mais recente, como é que o homem entende isso saindo, então, da filosofia. O homem, então, ele procura entender o seu processo de evolução, mas ele quer literatura, ele quer prova. Como eu estou evoluindo, né? Dentro desse caminho da evolução, ele tem que entender e perceber que tudo o que acontece na vida dele, que é tido como impressão, né? Eu acho que não era comigo, são lições que vão aparecendo na sua vida e você não vai percebendo como uma verdade. Então, no caminho da evolução, há uma impressão de sempre a gente estar sendo perseguido ou conduzido. E muitas pessoas ainda falam que é o destino. Porém, dentro da lei da evolução é o seguinte, você é merecedor do que você recebe. Se você começar a guardar essa frase, que você é merecedor do que você recebe, a partir desse momento, você fica entendendo que tudo que você tem, você é merecedor, né? Começando pelas coisas mais simples. A roupa que você tem foi você que escolheu. O marido que você tem foi você que escolheu. A casa que você mora foi você que escolheu. O trabalho que você tem, o salário que você ganha, todas as tuas reclamações, lamentações, fazem parte de escolhas suas. Então, quando você reclama de prosperidade, não sou próspero, sofro muito, tenho muita doença, começa a colocar isso aí num contexto maior dentro da lei da evolução. Você é merecedora de tudo. Você vivia reclamando e agora fala que tem problema no coração, né? Você vivia, por exemplo, né? Não acolhendo pessoas, maltratando pessoas, e agora fala que não tem um relacionamento sadio. Então, a gente tem que fazer um exame de consciência daquilo que a gente recebe e merece, porque, de acordo com a lei da evolução, você é merecedor do que você recebe. E aí, o hermetismo fala da lei da causa e efeito, né? Ele fala, não há causa sem efeito, não há efeito sem causa. O acaso não existe. Você é merecedor de tudo que você recebe. Então, o homem foi traduzindo isso para as leis que estão no nosso dia a dia, e até nós entendemos que se eu plantar limão, eu vou ter limão. Mas que eu queria uma laranja, eu queria, né? Que eu casei com aquela pessoa, puxa vida, como eu queria que ele me entendesse mais, né? Mas eu nunca dialoguei com ele lá no início do meu relacionamento, né? Puxa vida, como eu queria que o meu chefe no serviço fosse melhor. Mas fui eu que escolhi aquele emprego e aquela profissão e aquela empresa. Então, todo merecimento teu, fazendo já uma meia-culpa, ele faz parte da tua escolha, né? Mas você não percebe. Você não percebe porque você está envolvido em outros tipos de problema, né? Cuidar do filho, cuidar da mãe, e aí você usa a tua parte de religiosa, altruísta, cuidando dos outros, e do outro lado se lamenta que ninguém olha para você. Então, o altruísmo em excesso, ele é uma fuga, né? Ajudar os outros, por exemplo. Bom, então eu te falei aqui da lei da causa e efeito.
Queria te contar, então, que tudo isso é muito bem organizado desde o momento que você encarna aqui na Terra. Existem divindades chamadas de senhores do karma, que são uma egrégora divina que acompanham o nosso processo de evolução aqui na Terra. Então, esses seres de luz, eles podem nos ajudar quando nós pedimos ajuda. Só que nós temos que ter o merecimento. Eu não posso simplesmente pedir algo que eu não faço. Ah, e como eu não queria que a minha mãe brigasse comigo, mas eu brigo com ela. Você não vai ter ajuda. Porque você quer uma coisa que você não faz. Então, quando você tem o merecimento, os senhores do karma, eles podem até mudar um pouquinho o teu conceito, que eu chamo, né, de contrato encarnatório, acelerando, né, ou retardando algo pelo teu merecimento. Então, os senhores do karma, eles são responsáveis pelo nosso processo encarnatório, pelo nosso contrato encarnatório e pelo conceito de dharma e karma que você passa aqui na Terra. E aí, então, a lei da nossa evolução, ela fica limitada a você cumprir a lei da causa e efeito, tá? Não dá para você colher manga de um pé de limão, não dá. Não dá para você ser aquela pessoa mesquinha e pedir prosperidade, não dá. Não dá para você querer ter um bom relacionamento se você não conversa com a sua mãe, não dá. Primeiro vem a lei da causa e efeito, para depois ser cumprida a lei da evolução e até mesmo os senhores do karma te ajudar. Então, o efeito que o teu passado, dessa vida e de outras vidas, ele exerce no teu processo de evolução, ele é imenso. Então, caso você tenha agido de modo que não mereça alguma coisa, as forças do universo elas vão se limitar e vão impedir que você tenha proveito. O resultado de uma má ação é receber uma má ação em troca. E o contrário também é verdade. Boas ações que você faz, você vai receber boas ações em troca. Bom, a lei da proporcionalidade. Um homem que, por alguma boa razão, consiga ajudar a vida de seu semelhante, pode ficar certo de que ele será retribuído em uma ocasião futura. Porém, se um dissabor foi dado a uma outra pessoa, ele sofrerá na mesma proporção. Essa é a lei da proporcionalidade. Mais uma lei que o homem conhece. Para encerrar esse tema aqui, vou falar um pouquinho de karma e de dharma também. Você vem cumprir o teu processo de evolução individual aqui na Terra que eu expliquei até agora. Mas você também tem que entender que quando você decide encarnar nessa cidade, nessa família e nesse país, é porque você tem que passar por situações dentro de um karma coletivo para ajudar o planeta ou para ajudar algo que numa encarnação passada você precisa harmonizar. Então, o karma coletivo, ele pode ser familiar, então você vai encarnando com a mesma família, com as mesmas pessoas, vidas, vidas, vidas e vidas, até resolver o problema com eles. Ele pode ser nacional, né? Imagina que você trabalhou numa guerra, odiava alemão ou russo, aquilo no teu coração te causa uma revolta. Então, provavelmente, você vai nascer num país de guerra para passar por aquilo e aprender racial, ecológico e etc. Então, sei que você tem que ter essa consciência que, além do teu karma individual, você está dentro de um karma coletivo, né? Bom, e vou falar um pouquinho de Dharma. Então, Dharma é totalmente o contrário de karma, né? No hinduísmo, ele se refere a obrigações, vocações e de deveres. Olha, é bem diferente do que a gente acha aqui no Ocidente. Para o indiano, então, o Dharma é uma questão de justiça, harmonia, felicidade. Então, Dharma é uma lei que determina o teu desenvolvimento da evolução. Se karma são lições que você tem que passar para o teu desenvolvimento da evolução, né? Karmas são merecimentos que você recebe para que a tua evolução seja mais leve e mais tranquila. Dharma, né? Então, karma é aquilo que você tem que aprender para harmonizar
karma. E dharma são merecimentos que você traz de lições que você já aprendeu. Muito bem, ó, nessa primeira parte a gente viu aqui um pouquinho de karma, evolução, causa e efeito, senhores do karma, lei da proporcionalidade, karma coletivo e o conceito de dharma. Vou fazer uma paradinha para perguntar para vocês se vocês já tinham esse conceito, esse conhecimento, se foi uma surpresa, como foi aí receber essas informações? Pode abrir aí teu microfone ou pode fazer uma pergunta aqui no chat. Quando você vem encarnado, nas primeiras vezes, você é uma pedra bruta que precisa ser lapidada. Então, você vai trabalhar dentro da pirâmide de Maslow com o teu conhecimento básico. Você tem que saciar a fome, relacionamento, sexo. Imagina que você está vindo pela primeira vez aqui no planeta Terra e precisa ter casa, roupa, trabalho. Você está lá no chácara básico sendo desenvolvido. À medida que você vai conquistando todas as necessidades básicas, né? Você já tem um emprego, tem uma profissão, e aí, né? Só para você ter uma ideia, né? Se você vem encarnado uma vez a cada 100 anos, ó, só para ter uma ideia, em 1500 você estava na Idade Média, né? Estava matando gente com pedra. Em 1600 você estava aí na época da peste. Estava morrendo de peste, sendo queimado em fogueira. Em 1700, provavelmente, você era um soldado, estava matando gente ou morrendo de bala. Né? Em 1800, talvez você começou a estudar um pouquinho, mas com certeza era escrava ou trabalhava em fazenda. Então, assim, se você vem aí com uma encarnação a cada 100 anos, agora realmente é o ponto da evolução. Você chegou numa época de internet, evolução espiritual. Porque todas as outras evoluções, ou você morreu queimada, ou era escrava, ou tomou uma bala, uma pedrada na A gente peste. chegou daqui para cima, né? Exatamente. Da cabeça aqui, ó. Então, quando você vem para o planeta Terra, você passou por tantos aprendizados de vida, e aí você chega nesse ponto que fala, não, hoje eu quero desenvolver meu espiritual. O que você fez de hoje para trás? Basicamente, você trabalhou no básico, que foi somente a sobrevivência. Tudo isso é evolução material, mas não tira o mérito de desenvolver relacionamentos, sentimentos e emoções. Só que nada disso foi desenvolver o espiritual. Eu vou falar um pouquinho o que é evolução espiritual, né? Por exemplo, durante o dia você evolui somente o material. A maior parte da evolução espiritual é à noite, quando você dorme e a alma e o espírito saem do corpo. É aí que ele vai estudar. Teu espírito não estuda durante o dia. Então, tudo que você faz, 95% do que você faz durante o dia é para o mundo material. Então, é disso que eu falo. Agora nós chegamos no ponto de querer evoluir. Ok. Bom, alguém mais quer fazer um comentário? Apareceu alguma coisa nova aqui para você? Surpreendeu? Eu vou me aprofundar um pouco mais. Quer falar, Priscila? Só para falar para o pessoal que esse curso deu um estalo assim na minha vida, que eu achei que eu estava fazendo tudo certo, quando eu devia estar fazendo tudo errado. E aí, hoje eu consegui ter um equilíbrio nessa balança divina da vida. Então, eu sou muito grata ao Roberto e os seus ensinamentos. Para mim, foi maravilhoso. Então, persistindo agora nos estudos. Não é certo e errado. Na realidade, É você estava de um lado da fila, que você ouvia os humanos, né, falarem que determinados tipos de estudos e comportamentos te levavam ao conhecimento espiritual. Né? E, na realidade, é o conhecimento espiritual do ser humano, não é o conhecimento espiritual da evolução da alma. Está tudo certo. Então tá, eu vou avançar mais um pouco aqui, hein? Bom, então, você entendendo essa parte básica, onde trouxemos informações aí do budismo, do hinduísmo,
dos nossos estudos, inclusive na Índia, fechei aqui um pouquinho com a teosofia e com o hermetismo, que é onde eu estudei muitos anos, nas escolas herméticas, para trazer todo esse conceito, né? Então tá, saindo um pouquinho do conceito agora das seitas, das religiões, e avançando um pouquinho no que nós temos de informação do plano espiritual. A minha informação do plano espiritual é quando eu converso com o meu mentor e ele fala sobre o meu processo de evolução. Então, tudo isso é muito bem orquestrado, é muito bem planejado. Nós não chegamos a ser um humano falante com DNA, com célula-tronco, da noite por dia. Isso é um processo de evolução. O nosso processo de evolução da raça humana no projeto Terra, no planeta Terra. Então, acredite que há uma mente divina que ela criou um plano de evolução alinhado a pessoas, humanos, às leis, ao universo. Dentro desse plano de evolução, ainda tem o sistema animal e vegetal e mineral, né? Nós estamos num planeta em equilíbrio dentro de um processo de evolução. E nós temos que evoluir individualmente e evoluir junto com o todo, como um todo, tá? Ontem, numa aula de Reiki, eu falava da importância de meditar em conjunto, de praticar de grupos. A tua vida de estudo só, ela te leva a um caminho de conhecimento. Mas é só em grupo que você dá saltos quânticos, né? É só em grupos que você cresce espiritualmente. Então, é muito importante você estar alinhada com grupos e entender que a evolução, inclusive, ela é planetária. Porque a hora que o planeta Terra, né, que é a mãe Gaia, ela se zanga, ela mata todo mundo que está nela, como já fez 2 vezes. Nós somos a 3ª geração, talvez de moléculas, né? Porque uma das gerações que houve no planeta Terra, houveram 2 gerações antes dos seres humanos, né? Uma da época dos dinossauros e a outra antes, né? Que não eram humanos. Mas quando o planeta Terra ele se sente ameaçado, o que ele faz? Ele mata toda a espécie dentro dele. Então, você tem que entender que nós temos que evoluir no todo, no individual, no coletivo e no planetário. Tudo isso faz parte de um grande plano, uma grande meta, um projeto evolutivo. Agora, se você não sabe nem o ponto que você tem que evoluir, é muito difícil você entender que o planeta evolui junto com você, né? Então, o primeiro passo é entender o teu ponto de evolução aí, qual é a meta que você tem que atingir. Bom, se karma, ele é uma lei da causa e o efeito, né, alinhada, então, a uma justiça, né, você recebe aquilo que você plantou, ela está relacionada, então, com aquilo que você tem que aprender a evoluir. Então, tudo que te irrita, te incomoda, te tira do sério, tira do sono, tudo aquilo que você não gosta, pensa se não é algo que você não sabe lidar com aquela situação, e é justamente o que te incomoda para evoluir. Acho que deu uma travadinha, né, gente? Mas Gravado tudo aí? certo. Isso, agora voltou. Eu estava A falando. travada proposital do universo. Só momentâneo, né, Ana? Para a gente pensar, literalmente. É meio que uma pausa do universo, né? Vamos rememorar aí. Pode continuar. Será que aquela pessoa que aparece para te provocar não é algo que já foi organizado e planejado para você entender que você não sabe lidar com aquela situação e é isso que você tem que desenvolver? Então, presta atenção. Se o que te irrita ou te incomoda é algo que você não sabe lidar. E mais ainda, nunca é do outro para você, é sempre de você para o outro. Então, risca do teu dicionário
Meu marido me deixa irritado. Não, é eu que fico irritado com o que o meu marido faz. Meu filho me deixa nervoso. Não, sou eu quem fico nervosa com o meu filho. Meu chefe não me desvaloriza, aquela empresa não presta. Não, sou eu quem acredito no que meu chefe, né, me desvaloriza, que a empresa. Então, para de pensar que é os outros que te causam problema, que te tiram do sério. É sempre você. Sou eu quem fico nervoso, sou eu quem fico ansioso, sou eu que fico chateado. Esse é o principal salto quântico, quando você entender que é você que fica incomodado. Não é teu marido que te tira do sério. É você que fica fora do sério com o teu marido. Quando você colocar no contexto que é você que fica chateada, incomodada, nervosa, raivosa, aí você vai ter que falar, sou eu que tenho que mudar. Então, dentro da lei do karma, existe, assim, muitas coisas que a gente não enxerga. A primeira são as pessoas que são colocadas no nosso caminho, para que a gente entenda a situação que não sabe lidar. A segunda é o meu momento de vitimização, de sofrimento, que eu quero que todos me acolham, e na realidade sou eu que tenho que cuidar do meu problema. Então, karma é isso, é você perceber o ponto que você tem que aprender para evoluir, enquanto dharma é uma questão de merecimento, né? Sabe aquela pessoa que não precisa fazer força para arrumar emprego? É dharma. Que tem aquele namorado que leva ela para passear, que beija a todo momento, você fala, nossa, eu queria um daquele. É dharma. São aquelas pessoas que não precisam fazer força para nada. Merecimento, tá? Lei da causa e efeito. Bom, então, dentro desse conceito aqui, você pode, né, faço uma sugestão para você entender, que você já pode entender, então, dentro do que eu chamo de contrato encarnatório, o que você precisa desenvolver. É só começar a listar tudo que você não sabe lidar, quais situações que te irritam, que te incomodam. E aí você vai entender o que você precisa aprender aqui no planeta Terra. É sempre você, tá? Tira o outro da situação. Quando você começa, então, a trabalhar nos pontos de evolução dentro do teu contrato encarnatório, você começa a ter ajuda espiritual. Porque você está chegando exatamente no ponto que você veio para resolver. Quando você começa a trabalhar nesses pontos, a sua vida vai ficando mais leve, em paz. Isso é Dharma. Dharma é ter ajuda espiritual, é ter uma vida mais leve, é fazer as coisas mais assertivas e não ir junto com a massa. Se todo mundo reclama daquele presidente, eu reclamo também. Se meu time de futebol, eu também. Sai da massa, é você quem tem que evoluir. Então, começa a notar tudo aquilo que te irrita, te incomoda, te tira o sono, te tira do sério, que você não gosta de lidar, não gosta de conversar com aquela pessoa, ela me irrita, ela só fala mal, ela não me entende. Para, não é ela, é você. Para. Ou a menos que você não queira trabalhar dentro do processo de evolução, né? Bom, então eu queria apresentar aqui para você um roteirinho que eu sempre trago nas aulas para você entender. Primeiro Travou de momento novo. aí. Travou, né? Estamos em conexão. Mas como... E aí, gente? Como obter Dharma? Agora que o Roberto congelou aí. Como faremos agora, hein? Quais sugestões vocês têm? E aí, voltou? Me ouve? Não. Sim, estamos te ouvindo. Nós estávamos agora já abrindo uma enquete. Como obter Dharmas, uma vez que você travou? Vou trazer aqui, então, um roteiro para você observar como você está, como você se percebe dentro do teu processo de evolução espiritual. Primeiro, observa os seus relacionamentos. Se eles têm linhas que deveriam ser mais entendidas de sentimentos e emoções. Dentre elas, foca nas linhas negativas. Tira o teu lado puritano, religioso,
Você tem mágoa, ódio, pensa em vingança, ciúmes, inveja, quer matar, quer enforcar aquela pessoa, né? Começa a pensar aí nas linhas de energias negativas que você tem de sentimentos ou emoções, né? De relacionamentos. E relacionamento pode ser com o chefe, com o vizinho, com o porteiro, com o açougueiro, com o namorado, com a família. Não é só afetivo, tá? Depois, tenta entender que você traz contigo, no teu DNA, uma marca da tua ancestralidade. E a tua ancestralidade, ela pode estar te cobrando para resolver problemas do passado ou te ajudando. Então, é melhor você fazer as pazes com avós, bisavós, tataravós, porque eles chegaram primeiro dentro da tua linhagem e merece a tua reverência. Coloca o teu pedido de perdão para a tua ancestralidade em todas as orações, todos os dias, para que você reverencie quem chegou primeiro e assim eles possam te ajudar. Terceiro ponto. Veja se na sua vida se repete ciclos. Tanto ciclos com você, quanto ciclos da família. Por exemplo, todo marido, todo namorado que eu arrumo, bebe. É você que está repetindo o padrão. Ou, por exemplo, caramba, está acontecendo comigo a mesma coisa que aconteceu com a minha irmã, a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe. Ah, eu mudo de emprego e sempre tem uma pessoa que me persegue. Então, observa se você está repetindo ciclos na tua vida. E daí, você vai corrigindo dentro do teu processo uma hora de relacionamentos, ancestralidades e ciclos repetitivos. E quando você vai corrigindo tudo isso, dentro do teu processo de evolução, os teus caminhos vão se abrindo, porque na realidade você está fazendo aquilo que você foi programado. Se você não percebe tudo isso, você vai continuar repetindo o padrão e o teu karma cred vai aumentar para a próxima vida, tá? Dentro do processo de evolução como um todo. Bom, na próxima semana eu vou trazer uma continuação desse tema, que é o ponto de mutação. Quando você acerta aquilo que você tem que evoluir, você chega no ponto de mutação, e aí você tem ajuda. Então, na próxima semana, quinta-feira, dia 13, eu vou falar sobre o ponto de mutação. Já deixa anotado aí na sua agenda. Convida aquela pessoa que precisa ouvir um pouquinho desse tema, e eu já deixo o convite aqui para que você corrija o exato ponto que você tem que evoluir, e daqui para frente você ter uma vida de merecimento, de dharma, a sua vida ser mais leve e mais assertiva. Bom, eu quero falar para vocês um pouquinho da minha história aqui, por que eu trago esses temas. Eu tive que tomar uma decisão na minha vida há muito tempo atrás, eu não sabia direito a decisão que eu estava tomando, mas eu tomei algumas decisões dentro de tudo isso que eu estou falando aqui para você. Ciclos, relacionamentos, né? E à medida que eu acreditei, então, né, que se eu encerrasse algum ciclo, mudasse relacionamento, mudasse a minha alimentação, uma grande mudança poderia ocorrer, ela ocorreu na minha vida. Eu fui sendo muito mais assertivo no meu processo de evolução. E aí eu comecei a ter a ajuda do plano superior. Então, exatamente 100% do que eu contei aqui para vocês hoje, aconteceu comigo, e eu estou contando para vocês a minha história, tá? Eu recebi muita ajuda espiritual, meu mentor veio diversas vezes explicar e deixar eu fazer pergunta. Eu lembro que uma das vezes eu estava no estacionamento e uma pessoa falou assim, olha, o teu mentor está aqui comigo, né? Eu não sou médium, nada, quer falar com você. E nós ficamos 1h30 conversando. E ele foi me contando sobre o meu processo de evolução e sobre ajudas espirituais que a partir daquele momento eu estava tendo por ter encerrado ciclos e entendido de uma vez por toda como é que era esse processo aí de evolução espiritual. Então eu comecei a entender que isso era uma lógica. Da forma que eu estou contando aqui para vocês, é muito simples, foi a forma que foi a minha vida,
eu comecei a entender que outras pessoas poderiam entender o seu processo de evolução também, e eu comecei a escrever isso, né? Eu comecei a escrever com um título A Psicologia da Alma, né? E a psicologia da alma, então, ela virou aqui fruto de várias palestras que eu faço, cursos, etc. E eu começo assim, olha, eu levei 30 anos para ter uma resposta do plano superior. Todas as noites eu orava e falava, meu Senhor, eu preciso ter um norte, eu quero saber se eu estou acertando o meu processo de evolução. E eu nunca tinha essa resposta. Por isso que eu estou falando para você, só rezar, só ir na igreja, só dar esmola no trânsito, só fazer obras altruístas, isso não é evolução da alma. Isso é evolução, digamos assim, da tua vida no mundo terrestre, aqui no mundo da matéria. Eu fiquei 30 anos da minha vida orando, pedindo, até que eu entendi um pouquinho que há uma lógica e comecei a mudar o meu comportamento com relação a relacionamentos, ancestralidades e ciclos, né? Foi o que eu coloquei para você aqui há 2 slides atrás. E para mim está muito claro isso, né? E hoje eu ensino as pessoas através de algumas aulas, de um mapa, né? Como você chega no teu ponto de evolução e o que você tem que mudar também. Esse mapa, essa forma de ensinamento, ela é dada em 4 pilares. O primeiro é para você entender que tudo é mental, tudo que nós fazemos, então, de evolução, não é somente para o cérebro. Na primeira aula mesmo eu te explico que o cérebro ele é um órgão físico, ele cuida do corpo físico. O cérebro ele tem por responsabilidade organizar a tua parte celular, motora. É claro que ele tem o armazenamento das informações. Mas se você quer uma conexão com o plano superior, ela é mental. Porque o universo é mental. Você não pega o universo da mão. O todo é mental. Não é com o cérebro que você chega no plano superior, no plano espiritual. É com a mente. Então, você tem que entender um pouquinho o que é energia mental. O cérebro é matéria, é Prontos, estamos de volta. Estamos de volta por aqui. Eu demorei bastante tempo para entender essa história sobre cérebro e mente, que eram coisas diferentes, porque até então, para mim, eram coisas que eram muito correlatas. Para vocês esse conceito é claro também? Não? Mais ou menos? Nós estamos falando aqui sobre o conceito de mente, né, e cérebro. Para mim, demorou até eu aprender isso. Então, aqui o primeiro pilar é entender que tudo é mental, não é através do cérebro. O segundo pilar é você entender e fazer uma leitura da tua maturidade na Terra, né? Comportamentos e atitudes, para avaliar, então, também um pouco da tua idade espiritual, aonde você está dentro daquela curva, daquela meia-lua. O terceiro, então, é entender um pouquinho os momentos que você vive do teu processo de evolução, entre chaves e armadilhas, aquilo que está te impedindo o teu plano de evolução. E o quarto é entender que quando você se conecta com o mental a favor da tua evolução, você tem que entender o conceito de energias para se comunicar com o plano superior. O desenvolvimento desses 4 pilares te dá um mapa do teu processo da evolução e aquilo que você deve evoluir, ele surge naturalmente aqui durante esse treinamento, tá bom? Bom, esse aqui é meu último slide. Então, eu queria falar para vocês que também, né, eu dou aulas aqui às quintas-feiras, semana que vem eu vou dar mais uma aula. Se você quiser conhecer essa literatura do processo de evolução, você pode participar das aulas que eu faço gratuitas aqui às quintas-feiras. Agora,
se você quiser realmente entender o seu processo de evolução, fazer o teu mapa da evolução, e não ficar 30 anos como eu fiquei, né? Em 2 dias eu passo esse aprendizado que para mim durou 30 anos, né? 15 e 16 de abril eu vou estar fazendo uma turma do Psicologia da Alma, eu faço somente uma vez por ano esse curso, e ensino, então, os detalhes do teu processo de evolução, maturidade espiritual, o mapa da evolução, para que você possa corrigir o ponto mais importante aí, e de uma vez por todas, aí, seus caminhos estarem abertos. Então, se você quiser realmente avançar um pouquinho no conceito, eu vou fechar aqui e deixar aberto aqui para perguntas, para a gente conversar um pouquinho aí sobre as duas partes que eu trouxe. A primeira parte bem teórica, e a segunda eu coloquei parte aqui também do meu processo, dos meus ensinamentos. E aí, como foi receber? Deixa eu ver, em 1 hora, são 21h04, hein? 50 minutos aí, informações assim tão relevantes, hein? Eu confesso que eu estou em êxtase aqui, assim, vários insights, várias coisas se conectando, assim, várias informações fazendo sentido, digamos assim. E, inclusive, essa questão dessa última parte que você falou, né, porque tem gente que não vai ter esse contato com o mentor, ter esse privilégio, né, de ter esse contato com o mentor para falar do processo, mas esses 4 pilares aí já dá para a gente ter um norte do processo nosso, né, e de como fazer para rodas girar, pelo menos uma girada nesse processo, bem legal. Com essa aula aqui, eu já tive várias coisas, vários insights, assim, de coisas que aconteceram na minha vida nos últimos anos e por que estava acontecendo. Então, por que estava acontecendo, né? Então, assim, é muito difícil a gente entender quem está evoluindo e quem não está. Porque, às vezes, uma coisa pequenininha, porque evolução é coisa pequena, hein? Não é coisa difícil, gente. Mas ela está na nossa cara a todo momento e a gente não se dá conta que resolvendo aquele mau relacionamento que eu tenho com a minha sogra, eu vou resolver outros problemas na minha vida de prosperidade. Ó, a gente trabalha aqui com sessão de mesa radiônica e uns 80% que chega para mim, por exemplo, são pessoas querendo resolver o problema dela de prosperidade financeira. E daí, na hora que eu vou limpar, o problema está entre ela e a mãe e ela e o marido. Puxa vida, você não conversa com a tua mãe e quer resolver o teu problema de prosperidade? Não! Prosperidade é merecimento. Volta lá para corrigir essa linha, que foi para isso que você veio nessa evolução, que você vai ver como tua vida desanda. A gente tem tratado de casos aqui que é tão pequeno o ponto da evolução para dar certo aquilo que ela quer, mas a pessoa não percebe, porque ela acha que é o outro que está errado, não é ela. Então, por isso que eu insisto aqui, coloca sempre a primeira pessoa do singular. Sou eu que estou chateado com a minha mãe. Sou eu que fico nervoso com meu filho. Sou eu que não estou gostando do meu trabalho. Começa a colocar você para resolver o teu problema e resolver o teu problema de evolução, de encarnação para a tua vida deslanchar aqui na Terra, né? Então, assim, a gente nunca sabe se aquela coisinha do outro que é pequenininha é o processo de evolução dele. Perdão, realmente que a gente não sabe o que é, né? Mas eu acho muito bom o curso de vocês, porque vocês esmiuçam as coisas pequenas, né? E não sei se é porque são engenheiros ou não, mas enfim, são de exatas, né? Mas vocês conseguem dividir de uma forma que a gente consegue perceber isso e colocar isso no dia a dia, né? Para melhorar. Então, de uma forma prática. Então, eu acho muito bom o curso de vocês. E tem me ajudado, né? Mais ainda. Eu recomendo. Muito bom, obrigada. Obrigado, você. Quer falar, Priscila? Sim, só para falar para o pessoal que é um curso que traz muito amadurecimento para a nossa alma. Eu vejo o meu processo de evolução, né, que comecei o curso ano passado,
A transformação que eu tive foi linda. E eu tô tão feliz, Roberto. Eu dou risada sozinha. Eu tô muito feliz com todo o aprendizado que eu tô tendo e a oportunidade de estar com vocês aqui. É só alegria, gente. É desses eu começar a rir das coisas que vocês fizeram. Eu tô assim agora. Eu tenho algumas chaves para virar ainda, mas, como eu falo, eu já me sinto muito mais leve no meu processo. Agora vem os dharmas. Se você quiser conhecer temas relacionados à evolução, você pode vir aqui. Semana que vem mesmo, vou estar falando sobre a virada da chave, que eu chamo de ponto de mutação. O ponto de mutação, ele é uma frase hermética, né? É da Cabala, né? A Cabala, ela fala ponto no coração, né? Ou ponto de mutação. Quando você atinge esse ponto, a sua vida deslancha. Então, semana que vem, vou estar trazendo mais um conhecimento desse. E se você quiser se aprofundar, conhecer o seu processo de evolução, aí nós temos um método, e faço só uma vez por ano, tá? Para falar também, eu tenho o livro Carvalho aqui, edição comentada, é Olha. muito legal, quem quiser ler. E eu conheci vocês através de uma postagem aleatória no Instagram, estava passando os stories e apareceu vocês. Aí eu sempre me interessei por esses assuntos, eu gosto muito de estudar, e também me interessei pelo curso. E é isso. Nossa, é o Roberto, não é o nome do senhor? Achei o senhor, assim, de uma sabedoria muito, muito fluida, sabe? Muito fácil das pessoas entenderem, porque eu estudei muito sozinho. E, nossa, eu peguei cada curso, assim, que era um linguajar muito difícil, e com o tempo eu fui entendendo, nossa, mas você simplifica muito, e é muito legal, muito bacana mesmo. Finalizamos aqui hoje, encerramos agradecendo a egrégora e todo esse momento. E espero que todos vocês possam ter desfrutado desse momento aí, com todas essas práticas, com todo esse conhecimento, essas pílulas, coisas aplicáveis. E espero vê-los na próxima semana.